Olá, galerinha! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Galera, eis-me aqui para mais um vídeo e dessa vez vamos bater aquele papo legal sobre o período que eu estou vivendo da menopausa. Gente, de início, eu já quero deixar claro para vocês podem até de repente não acreditar, mas é verdade. Eu vim descobrir o que era, né, os sintomas da menopausa, o que era estar na menopausa, agora, na prática, na marra, porque, na verdade, eu não cresci, né, ouvindo nada do tipo, e nem minha mãe reclamando de nenhum sintoma de menopausa, né? Logicamente que aos meus 13 anos, 14, 15 anos, eu me recordo dela comentar que as regras dela estavam assim, falhas, né? Não estava assim tão correta. E até que o dia que veio bastante para ela e depois não veio mais. Só que assim, como eu era muito jovem, nem me atentava a isso, para mim era algo normal, sabe? Não me atentava. E eu comecei a perceber em mim que algo estava mudando em mim. A minha menstruação começou a vir irregular, né? Tinha mês que vinha, passava 2, às vezes 3, 4 meses sem vir. E eu fui ao médico, né? Até porque eu não tomava nenhum tipo de anticoncepcional, sabe? E até porque quando era em cápsula, eu tomava, a licença ficava aqui, sabe? Não descia. Fora que me dava aquele enjoo horrível. Injetável, eu tinha minhas preocupações, sabe? E outros métodos eu usava, mas não era aquela coisa tão certinha, tipo camisinha e tal. Aí eu ficava naquela, falava sempre assim, atrasava, ai, será que eu tô grávida? E ficava naquela confusão, entendeu? Aquela confusão, até que chegou um período que ela não veio mais, veio só um marronzinho e sumiu. Só que antes mesmo dela ir embora, eu já senti algo estranho no meu corpo, né? Comecei a ganhar peso, ficar indisposta, percebi que a minha ansiedade estava ali mais frequente, sabe? E quando ela foi embora, tem pessoas que sentem antes, né? Eu comecei a sentir depois que a menstruação cessou, que ela foi embora mesmo. Aquele calor. Mas era um calor que eu passei muito tempo sem poder me maquiar, sabe? Maquiagem era uma coisa que eu tirei do meu cardápio porque eu não conseguia, porque só de qualquer movimento que eu fazia já era motivo de eu transpirar. Porque vinha aquela onda de calor assim, sabe? Primeiro dá aquela agoniazinha na boca do estômago. Aí depois vem aquela onda de calor e vai subindo. E nisso você começa a transpirar de uma tal maneira que é impressionante, né? Um calor de 40 graus, eu não sei descrever, porque você fica literalmente pingando, a roupa molha. Só que é um período curto. Ao mesmo tempo que te dá esse calor, aí do nada te dá um frio, aquele calafrio, sabe? Aquele friozinho, você fala, nossa, que frio. E fica assim nessa oscilação: calor, frio, mais calor do que frio. E eu percebi que um dos gatilhos que me dava mais esses calorões, essas ondas de calor, era a minha ansiedade, quando eu ficava nervosa. Então, mas isso só demorou, tá? Até eu fui em médico, o médico me passou algumas medicações naturais para que me ajudasse, né? Tipo cápsula de amora e etc. Mas eu comecei a entender que se eu controlasse a minha ansiedade, essas ondas de calor, elas ficavam, digamos, num período mais longo, porque eu tinha onda de calor assim a cada 1 hora, 2 horas, e depois que eu comecei a controlar a minha ansiedade, eu percebi que eu tenho ainda, mas no prazo bem extenso, bem mais longo, que nem, por exemplo, posso ter uma onda de calor de manhã, só vai acontecer lá para umas 3 horas
da tarde, mais ou menos, entendeu? É isso que eu quero dizer, num período mais longo, porque era bem curto. E, gente, e isso, por incrível que pareça, atrapalha muito, 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 assim, sabe? A sua saúde, sua qualidade de vida, porque eu comecei a sentir dores no corpo, fiquei indisposta, mais irritada, digamos assim, uma mulher mais rabugenta, sabe, assim, tipo, implico com coisas assim que, tipo, eu falo assim, nossa, mas pra quê, né? Tem eu mesmo fico olhando pra mim e não me reconheço, sabe? Mas assim, procurando entender essa minha fase, porque é difícil, porque os médicos mesmo falam, né, que é o nosso ciclo, a gente, toda mulher tem que passar por isso. E é uma fase que só vem a decrescer, né? Os sintomas só vêm a piorar, então você realmente precisa de uma ajuda. Aí vocês podem perguntar para mim assim, Rai, mas você não tá fazendo, né, nenhum tratamento, reposição hormonal, alguma coisa para te ajudar? Gente, eu ando pesquisando, eu ando vendo, né, muitas influências aí, pessoas famosas que fazem, né, mulherada que estão fazendo reposição hormonal, tal, e falam que é maravilhoso, você volta a ter praticamente a sua vida 100% como era antes. Mas assim, devido a falta de conhecimento, de eu ter uma pessoa assim, amiga, próxima, que falasse, para mim, olha, Rai, eu faço, eu tenho um médico conhecido que me acompanha há muitos anos, tal, eu não tenho, sabe? E quando se trata assim, de você ter exemplo de pessoas, né, que não é do seu convívio, eu sou meio assim desconfiada com essas coisas, sabe? Então eu teria que ter algo que me passasse confiança, porque os relatos que a gente já escutou anos atrás sobre reposição hormonal te assusta um pouco. Então eu teria que ter mais conhecimento e principalmente uma pessoa que me ajudasse a entender com a experiência da pessoa, sabe? Mas olha, gente, o que me ajuda realmente nessa fase? É praticar exercício, isso é essencial. Eu faço tratamento, né, acompanhamento psicológico, justamente para me ajudar na ansiedade, porque foi um dos fatores que eu percebi, como eu já falei aqui, né, ainda há pouco, que me ajudou em questão até dos calores, porque se eu ficava ansiosa, pronto, aí lá vem os calorões, e com os calorões a gente fica muito nervosa, né? Então, fora assim, chazinho de amora, cápsula, tem outra medicação também que o médico me prescreveu, que eu tomo, e que me ajuda bastante, né? Mas o fator assim que me ajuda muito mesmo é controlar essa ansiedade e praticar exercício. Isso é essencial para minha vida, sabe? Para me ajudar nesse período. E, gente, olha, o teu corpo muda de uma tal maneira que você fala assim, como assim? Porque desde os meus 33 anos que eu pratico exercício físico, né? Lógico, eu nunca tive uma barriga de tanquinho, bracinho definido, nada disso. Mas eu sempre fui sequinha, a barriga, depois que eu emagreci, porque assim, eu era uma fofinha, mas eu era uma fofinha, assim, toda. Era braço, sabe, busto, perna, tinha uns pernão, assim, sabe, quadris. Então eu era uma gordinha por completo. E quando eu emagreci, eu, tipo, não fiquei com barriga de tanquinho, mas eu fiquei bem esbeltazinha, sabe? Porque eu era uma gordinha, mas era uma gordinha que não tinha muita barriga, entendeu? Mas depois que eu entrei nesse período da menopausa, apareceu uma gordura aqui na região do abdômen que até hoje ela não me larga. Ela não me larga, entendeu? Eu continuo com a alimentação assim, certinha, bonitinha, comendo coisas, né, saudáveis, não tomo refrigerante, não sou hábita muito doce. Eu, logicamente, de vez em quando o docinho eu como, sim, sabe? Tipo assim,
procuro me alimentar o mais saudável possível. Continuo fazendo meus exercícios físicos, só esses últimos dias que eu não fiz, porque fiquei gripada, né? E com isso, a gente precisa realmente se recuperar para poder voltar ativa, porque não adianta você nem estar recuperada ainda, né? E você voltar a fazer exercício e, tipo assim, você acaba se prejudicando. Então é melhor você se recuperar, estiver 100%, para depois você ir voltando aos poucos. E é o que eu estou fazendo. Mas, gente, essa gordura abdominal não me larga, sabe? Não me larga. E outra coisa assim que eu percebi muito na mudança assim em mim, a minha pele era bem oleosa, hoje é mais seca. A minha libido tá difícil, sabe assim? Tipo, desejo sexual assim, praticamente eu não tenho. Então é um dos fatores que me fazem pensar, né? De procurar um profissional que me ajude, né, na questão da reposição hormonal, porque eu tô perdendo a minha qualidade de vida. Então, mas quando isso acontecer, eu prometo para vocês que eu venho aqui e gravo um vídeo e falo, tá bom? Se eu comecei, a minha evolução e tudo mais, tá bom? E é isso, gente. Se vocês estão passando por essa fase da menopausa, sejam todas bem-vindas. Quero o comentário de vocês aqui, tá bom? Porque quando eu posto lá em outras redes sociais que eu tenho, as mulheradas vai lá, dá o seu relato, amo responder cada uma delas, sabe? Então façam o mesmo aqui, tá bom? Quero ouvir de vocês. Quero ouvir também se alguma de vocês aí já estão fazendo reposição hormonal, tá? Quero o relato de vocês, sim, com certeza, para que isso me incentive e me encorajem a procurar ajuda também nesse sentido, tá bom? E é isso, gente. Como eu havia falado em outros vídeos, eu não quero vídeo longo, sabe, extenso. Eu quero um vídeo assim de 15 minutos para baixo, para que não fique assim aquela coisa entediante, né? Vocês entenderam, né? Mas essa semana eu acredito que eu não vou postar mais vídeos, só a semana que vem. Esse final de semana irei, né, junto com meu esposo e minhas cachorrinhas lá pra chácara. Vou fazer o possível para gravar um vídeo lá, para postar aqui para vocês, mas isso só na outra semana, tá bom? Que eu vou fazer uma escala aqui, eu tava pensando, de postar vídeo 2 vezes por semana, sabe? Porque não adianta ficar postando vídeo todo dia e você não ter um conteúdo legal para vocês aí do outro lado assistirem, né? Então eu tava fazendo esse cronograma mais ou menos nesse sentido, sabe? Postar 2 vezes por semana. Mas aí quando eu fizer esse cronograma, eu falo aqui pra vocês, tá bom? E é isso, galerinha do meu coração. Mais uma vez, sejam todos bem-vindos, novos seguidores, né? Porque eu tô com 106, se eu não me engano. Então, assim, tá devagarinho, mas tá aumentando. A nossa família aqui tá crescendo, graças a Deus. E é isso, tá, gente? Esse foi um relato do que eu estou vivendo agora, né, com a menopausa, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Por favor, curte o vídeo, compartilha, tá bom? Para que a gente possa formar aqui uma grande família, porque aos poucos está crescendo, tá? E é isso, gente, ó. Beijo no coração de todos vocês, tá bom? E até o próximo vídeo, assim Deus permitir. Fui.